A paz do Senhor Jesus, como é bom estarmos juntos para mais um programa Voz Mulher. E hoje o programa Voz Mulher terá, aliás, não só esse de hoje, mas os próximos, além de hoje, 4 programas, são 5 ao total, nós faremos uma série. E nessa série nós vamos mostrar o que aconteceu no Congresso Nacional de Mulheres em Belém do Pará. Foi uma linda festa. Aí 10, 12 mil mulheres no Centenário Centro de Convenções, aquele lugar tão abençoado lá em Belém, mulheres de todo o Brasil e de fora do Brasil. A gente chama, parece assim, já estamos a colocar Congresso Internacional aqui, temos tido a cada ano mais pessoas de outros locais fora do Brasil e como é bom reunir mulheres de tantos lugares diferentes para adorar a Deus, mas também para crescermos juntas na presença do Senhor em comunhão. O nosso tema foi muito sugestivo, mulheres perseverando em oração. Nós sabemos que as mulheres, com uma característica até, eu diria, de qualquer lugar, é da mulher essa coisa da oração, da intercessão. E essa, então, na Assembleia de Deus é uma marca registrada, o nosso círculo de oração, os grupos de oração aí por tantos lugares do Brasil, em cada lugar, em cada cidade grande ou numa cidade muito pequenininha, naquele português que a gente fala, aquela biboquinha, que é meio... mas ali está um círculo de oração, ali está um grupo de mulheres que oram. Mas sabe, o nosso desafio hoje é perseverar em oração, ou seja, continuar esta caminhada de oração. E a nossa conferência foi sobre isso. Claro que nós queremos que você participe do programa de hoje, enviando o seu pedido de oração. Vamos orar por você, por cada pedido, por cada necessidade, por cada participação. Compartilhe com a gente. Não esteja só. Há mulheres perseverando em oração e você pode contar com elas. Você deve se juntar a elas. Então, os nossos contatos estão aí na sua tela. Você pode, inclusive através do Twitter, entrar no Facebook, que todo mundo tem, não é verdade? Entra lá no da Boas Novas e dá um recadinho, olha, pedido de oração para o Voz Mulher. E a gente vai com carinho acolher, receber o seu pedido, orar por ele, ler todos aqueles que a gente conseguir ler no tempo que a gente tem aqui no programa, mas pode enviar para a gente seu pedido de oração, sua mensagem, quer mandar um alô para alguém, enfim, participe do programa. E saiba que você pode adquirir também os DVDs com as diferentes mensagens e louvores do nosso Congresso Nacional. Os contatos para isso também estão na sua tela. Já já a gente fala um pouquinho mais com você sobre outras coisas, mas de cara vamos falar com Deus, entregar a Ele aquilo que está no nosso coração e vamos louvar. Pai, como é bom estarmos aqui, nesse momento de comunhão, quando estamos, Senhor, num culto do tamanho do Brasil, Senhor, porque pessoas de tantos lugares diferentes no Brasil e fora dele se reúnem para receber de Ti, para lançar sobre Ti ansiedades, preocupações, conforme a Tua palavra, Senhor, nos orienta. Agora, toca, acolhe cada homem, cada mulher que comigo está orando, que precisa de um milagre, que precisa de perdão, que precisa, Pai, de restauração na sua vida, Senhor. Nosso coração está aberto. Fala conosco, vem salvar, vem curar, vem restaurar, Senhor. Recebe também a nossa gratidão, a nossa adoração nesse momento, porque só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus. Bem, vamos louvar? É um hino daqueles de arrepiar, ainda mais lá no Centenário, 300 de Gideão.
Elas estavam unidas, somaram milhares e lotaram o centenário Centro de Convenções. O Congresso Nacional de Mulheres 2014 foi a expressão de como atuam as mulheres da Assembleia de Deus em Belém. Nesse momento, meu coração está cheio de gratidão a Deus, a nossa igreja, os nossos pastores e essas mulheres maravilhosas, Manorata, Emanueli e cada líder em cada congregação e essas mulheres que estiveram esses dias aqui conosco. Para a programação, a coordenação do evento trouxe o louvor de corais convidados, a ministração da palavra e a criatividade. Foram 5 encontros durante 3 dias de programação. No primeiro encontro, o momento foi de consagração. No culto de abertura no Templo Central, os estandartes representavam a presença da missão com mulheres nos bairros de Belém. Nas celebrações aqui no Centro de Convenções, o que se viu foi a unidade e o compromisso dessas mulheres com a oração. O compromisso virou tema do congresso neste ano, perseverando em oração. Então, nós mulheres, nós somos o esteio, né? É através da oração que nós conseguimos tudo o que nós pedimos perante ao Senhor. É através da oração que Deus manda a bênção para nós. Para reforçar a temática, os vídeos exibidos e as bandeiras dos estados deram início no momento de intercessão. A igreja orou pelo Brasil, pelas nações em todo o mundo e por histórias específicas. Elas clamaram pelo tema da igreja neste ano, Avivamento Missionário. O congresso é dia de festa e o coral geral se apresenta com elegância, tem espaço marcado. São cerca de 8.000 vozes. É a imagem e o som que prevalece durante a programação. Vai, Moisés, toque agora nesse mar. Vai, Josué, pede o povo pra cantar. O Ministério do Louvor, ele não termina aqui. Se cantar nesse coral aqui já é maravilhoso, gratificante, imagina cantar no Coral da Glória, que nós estamos ensaiando para cantar lá, né? Um evento grande pelo significado dessas mulheres para a igreja em Belém e para a sociedade. Um reconhecimento que veio das autoridades presentes. O governador do estado parabenizou as mulheres da Assembleia de Deus. É uma linda manifestação, na verdade, de esperança, de fé. E veja bem, eu acho que nesses tempos em que a nossa sociedade dá demonstrações de que ela precisa muito de oração, um momento como esse nos enche o coração de esperança. Para chegar nesta unidade foram 6 meses de preparação e encontros nos bairros de Belém. O resultado foi o envolvimento e a dedicação do Ministério Feminino. Aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, graças a Deus, Ele nos fortaleceu, nos direcionou. E estamos agora, que na verdade não é fim, é começo de um outro caminhar de joelhos. Nas palestras ministradas e nos louvores, prevaleceu a importância da oração. Afinal, orar é parte da identidade dessas mulheres. Apenas uma pedra, use os seus joelhos com a tua arma. Use a tua arma, toca o mar, ele se abre. E daí as muralhas cairão, e os ossos viverão. Seja corajoso, valente. Nós temos aqui alguns pedidos de oração e é sempre muito gostoso a gente ter essa interação, saber que de alguma forma nós estamos lhe ajudando, lhe fortalecendo, sobretudo quando pedidos que são muito significativos, bem, porque a gente sabe que pessoas estão realmente num momento difícil e sentem que podem confiar, que podem compartilhar com a gente. A Maíse Karenini, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, pede oração por sua família e em especial pelos familiares que ainda não confessaram ao Senhor como Salvador. E um pedido bem longo vem da Jéssica, que casou muito cedo, teve um filhinho, o casamento se desfez, ela ainda tinha esperança de que se refizesse, né, por uma série de situações, mas agora já o seu ex-esposo casou novamente, já tem uma outra filha, é uma situação complexa e ela se sente muito culpada e de alguma forma achando que poderia ter se esforçado mais. Que bom que você tem essa sensação, não o sentimento de culpa necessariamente, Jéssica, porque também ficar carregando isso, nós temos que aprender a lançar sobre o Senhor. Ele é que perdoa os nossos pecados, Ele é que perdoa as grandes mancadas que a gente dá na vida, mas Ele nos restaura e Ele nos dá, melhor dizendo,
paz para a caminhada e você precisa de paz. Então, ele já te perdoou. Você agora é que precisa se perdoar e prosseguir na sua caminhada na presença de Deus. O que tem para frente, como a sua vida vai se desenrolar daqui para frente, a gente não sabe, né? E nem tem como dizer, pode isso, não pode aquilo. Nós vamos fazer contato um pouco mais específico por e-mail com você, tenha certeza. Mas nós, nesse momento, vamos orar. Orar não só pela Jéssica, são tantos pedidos e a maioria deles envolvem a questão realmente de relacionamentos, de mulheres que se veem com crise no casamento ou que o casamento já se desfez e elas têm esperança e fé de que o relacionamento se recomponha. Seja como for, Jéssica, Deus te perdoa e você precisa se perdoar para que você tenha paz para criar o seu filho e continuar a sua caminhada. Qual é a grande sacada? Na presença de Deus, não saia da presença dEle. Pai, nós apresentamos a Ti esses pedidos, Senhor. Não só eles, mas tantos quantos que já chegaram, Pai, e aqueles que ainda estão vindo durante o decorrer desse programa. Tantos deles nessa área do relacionamento, da emoção, da alma, da psique, Senhor. Meu Deus, nós sabemos também que o lado espiritual é tão importante, porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas nós te glorificamos, porque Tu vieste para dar vida, e não só dar vida, mas vida abundante, Pai. Eu te peço agora pela Jéssica, pela Maíse, por cada homem, cada mulher que liga, que telefona, que chora conosco nesse momento, Senhor. Pedindo sabedoria, que Tu prometes dar a quem pede, Pai. Pedindo graça, pedindo fé, pedindo, Pai, a Tua mão, a Tua provisão. Entra, Pai, trazendo o milagre, trazendo a cura, trazendo a paz que essa pessoa precisa, Senhor. Que ela ande, que elas permaneçam, que todos permaneçam na Tua presença, Pai, onde nós sabemos que há segurança e há paz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos agora dar um pulinho lá em Belém. É um culto na parte da manhã em que eu tive o privilégio de ministrar. E eu ministrei bem dentro do tema mesmo, mulheres perseverando em oração. O nosso desejo é que essa mensagem fale ao seu coração e, como já disse, você pode adquiri-la para depois também compartilhar com alguém, ligando para o contato que está aí na sua tela, tá certo? Vamos então agora dar um pulinho em Belém com aquelas mulheres maravilhosas no Templo Central. Venhamos juntas. O nosso texto oficial, que se encontra no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, o verso 14. Atos capítulo 1, verso 14. Dá um tempinho para você encontrar aí. Atos capítulo 1, verso 14. Não sei se o impresso já está pronto, quem sabe ele só vai ser distribuído lá no Centenário ou amanhã de manhã. Mas eu coloquei ali uma pequena palavra, a irmã Honorata colocou também. E lá está o resumo do que eu vou pregar essa manhã. Então, se você esquecer, vai lá que você vai lembrar, em nome de Jesus. Quem já encontrou, diga amém. Então, leiamos juntas Atos capítulo 1, verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres. Esse texto nos diz muitas coisas. E eu gostaria que você, de tantas coisas que ele nos diz, que nós guardássemos no nosso coração 3 delas. E nós sabemos, irmãs, que para nós sermos mulheres efetivas, mulheres que façam a diferença no seu meio, e não façam a diferença apenas como o homem vê. Porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa, nossa, aquela mulher lá é ativa, mas às vezes ela é apenas isso, ativa. Ela não é efetiva. Nós não podemos ser apenas ativas, nós temos que ser mulheres efetivas. Eu tenho um pouco de problema com isso, eu sou uma mulher meio ativa. E se descuidar, eu quero fazer tal e tal. E às vezes eu estou lá, quando Deus falou, Rebeca, igual ele falou para Elisa, eu te mandei fazer isso. E às vezes eu estou lá, Senhor, eu estou exausta, parece que não estão valorizando, que não estão vendo, e olha para mim, e vai. Deus falou, eu mandei você fazer isso. Quer dizer, eu estou ativa, mas eu não estou necessariamente efetiva. E nós como mulheres temos que estar atentas, que essa é uma área para nós, porque a gente tem tanta atividade, que a gente precisa desempenhar. Tanta demanda, tanta coisa esperada de nós.
Mas eu sei que todas nós queremos ser mulheres efetivas. E há muitas coisas que são importantes. Mas hoje nós vamos conversar a respeito de 3. Se você for em Lucas capítulo 8, você vai ver que é descrito um momento da caminhada, da trajetória de Cristo aqui na terra. Pode até olhar, ou então anota para você ver depois. É muito importante esse texto. E ele fala de Jesus andando de cidade em cidade, de vila em vila, com os seus discípulos. Mas esse texto diz também que Jesus não andava apenas com os seus discípulos. Porque nós achamos de repente que esse momento que Jesus fala, em que os apóstolos e todos que estavam com eles, inclusive as mulheres, deveriam voltar para Jerusalém. Atos capítulo 1 basicamente se ocupa disso. O verso 8, que é o ápice, que é aquele que a gente memoriza, nele está escrito: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas, onde? Na sua casa, que no caso deles era Jerusalém. Onde mais? Na Judéia, que no nosso caso seria o estado do Pará. Onde mais? Samaria, que já a gente podia considerar o restante do Brasil. E onde mais? Até os confins da terra. Essa ordenança, Atos capítulo 1, verso 8, ela é viva e verdadeira ainda hoje. Quando nós olhamos Pedro pregando em Atos capítulo 3, ou de repente em Atos capítulo 2, já é mesmo. Ele falou: aquilo que vocês viram acontecer aqui, porque as pessoas tinham sido batizadas com o Espírito Santo, e aconteceu no momento que o povo de Israel estava todo reunido. Havia milhares de pessoas em Jerusalém, e elas vinham de todas as diferentes partes da terra, porque os judeus estavam, já tinham sido a diáspora, já tinha acontecido, já estavam espalhados para tudo quanto é lado. E eles vinham então desses lugares, e ao mesmo tempo que eles falavam hebraico, eles falavam também as línguas desses lugares onde eles viviam. E ali eles ouviram um povo cheio do poder de Deus, falando nessas línguas, anunciando a glória, anunciando as obras do Senhor. E todos se maravilharam. E Pedro falou: olha, isso aqui que vocês estão vendo não é nada mais senão aquilo que Joel profetizou no capítulo 2, quando ele diz: nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os homens, as mulheres, os filhos, os velhos, os jovens, as crianças serão cheios do poder, eles vão profetizar, eles vão ter visões. Olha o plano, gente, de Deus. Sente a pressão sobre os servos e sobre as servas. Irmãos, hoje essa palavra servo e serva, para a gente não causa tanto impacto. A conotação, na verdade, hoje para nós, é até positiva. Eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. A gente pensa sobre os servos e as servas, aqueles que... Mas não é desse servo e serva que Joel estava falando, não. Está falando do escravo, daquele para quem ninguém dava um valor nenhum. Ele era mercadoria, ele era comprado, vendido. Já seria extraordinário Joel dizer: sobre os escravos eu vou derramar do meu espírito. Mas não foi só isso que Joel disse, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O que foi que ele disse? Sobre os escravos e sobre as escravas. Irmão, se o escravo não era desvalorizado, então a escrava nem se fala. De repente o escravo era mais para o trabalho, a escrava era para o trabalho e também para serviços sexuais. Que coisa terrível. Mas Joel vem rompendo com a mensagem libertadora do Evangelho, dizendo que viria um tempo que sobre os servos e sobre as servas ele derramaria do seu espírito. E quando esse momento estava para chegar, Jesus falou: eu sei que agora vocês estão loucos para sair, porque eu morri, vocês ficaram decepcionados, achando que tudo tinha acabado, mas eu ressuscitei.
E ele ficou 40 dias entre eles, operando sinais e maravilhas e fazendo coisas tremendas. E eles estavam todos impactados ali, cheios, prontos para sair correndo na atividade. Prontos. Mas faltava poder. Faltava poder. O que faltava, igreja? Poder. E Jesus falou: olha, sem poder vocês não vão ser efetivas. Mas eu preciso então que vocês voltem para Jerusalém. Calma. Tudo tem um tempo. Voltem para Jerusalém e aguardem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí então vocês vão sair como minhas testemunhas. E nesse momento em que Jesus disse isso, os discípulos voltaram, e conforme a gente viu, eu mencionei, findei não lendo, Lucas capítulo 8, esse texto relata Jesus andando de cidade em cidade, de vila em vila, pregando o evangelho, acompanhado pelos seus discípulos e por quem mais? E pelas mulheres. As mulheres não estavam só presentes lá no cenáculo. Durante boa parte, não sabemos, não é dito, mas quem sabe a maioria, ou quase todo o tempo do ministério de Cristo, um grupo de mulheres que ministrava e que sustentava o ministério de Jesus, financeiramente também. Algumas delas eram mulheres que tinham sido libertas, como Maria Madalena, de muitos demônios. Susana, a mulher de Cusa, outra... Bem, você leu aí, cita o nome de algumas, e ainda fala em mais outras. Havia um grupo grande de mulheres, irmãs. Irmãs, isso era algo extraordinário. Para nós isso soa comum. A missão com mulheres está lá na igreja, ativa, faz e canta, Emmanuel me rege, não é verdade? Aquela maravilha. Mas naquele tempo, irmãs, o fato de que a ordenança foi dada também para que as mulheres fossem buscar poder, foi algo extraordinário. Isso aponta para a valorização que Deus deu através de Cristo Jesus, a mulher na nova aliança. Nós somos abençoadas de viver no nosso tempo. Se às vezes a coisa é difícil para nós, pensa o que ela já foi. Por que isso para mim? E sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava orando, irmã Norata, porque chega aquele momento que você começa a preparar, as coisas começam a andar, daí chega um ponto que você fala assim: Senhor, isso é de mim ou é isso que tu queres mesmo? Sobre o que eu devo falar? E, irmãs, às vezes demora, mas nesse dia a resposta foi imediata, irmã Luísa, no meu coração. Eu senti o Espírito Santo dizer para mim: Rebeca, fala para elas do valor que elas têm para mim. E eu estou aqui, amada irmã, para dizer para você que você tem que entender e você tem que aceitar, receber o valor que você tem para Jesus. O valor porque Ele deu a sua vida, a vida dele, por você, na cruz do Calvário. Ele deu a vida dele por você. Mas Ele não apenas queria te salvar, Ele queria também te enviar. Ele queria também te usar. Ele quer ainda hoje te usar. Mas para que você efetivamente possa ser usada, você tem que entender o valor que você tem para Ele. Deus nos fez assim, Deus nos fez emotivas, Deus nos fez carinhosas. Às vezes a gente é endurecida por situações que a gente passa na vida, mas todas nós temos essa coisa, essa maternidade, essa coisa, mas tanto que quando Jesus deu a ordenança para o marido e a mulher, Colossenses 3, Efésios 5, 1 Pedro, Ele não falou para a mulher amar o marido. Por que Ele não falou para a mulher amar o marido, só falou para o marido amar a mulher? Porque Ele sabia que nós amaríamos, mas Ele falou para a gente honrar, para a gente ser submissa. Mas falou para o nosso marido amar. Só que, irmãs, essa coisa molezinha que a gente tem, esse carinho,
nos deixa também susceptíveis. Todo ser humano, não é só mulher não, todo ser humano precisa ser amado. Todo ser humano precisa ser aceito. Todo ser humano precisa ser abraçado. Todo ser humano precisa ser acolhido. Todo, homem ou mulher, indiferente. Tem muitas questões que podem afetar a nossa autoestima. Coisas que nos foram ditas, coisas que foram praticadas contra nós, traições, abandono. Que quem sabe deixaram marcas, você hoje quem sabe até uma mulher bem-sucedida, abençoada. Mas você olha lá para trás na sua vida e fala, meu Deus, se não fosse Deus. Ou quem sabe você ainda hoje está se batendo, está tendo dificuldade. Por quê? Porque essas marcas ainda estão muito presentes. E para Deus te usar efetivamente, Ele está dizendo para você esta manhã, minha filha, eu quero te curar. Eu quero te restaurar. Deus não está aqui apenas para trabalhar no seu espiritual, é o que Ele está te dizendo. Ele te vê como mulher, e como mulher você não é só um ser espiritual, você é também um ser emocional. Isso, irmãs, é o que a gente chama de alma. Tem espírito e tem alma. Essas mazelas causadas por feridas da vida, elas se abrigam na nossa alma. Por que te abates, ó minha alma? Espiritualmente ele estava bem, mas a alma dele não estava bem, estava abatida, estava quebrantada, estava esmigalhada, e ele não conseguia fazer nada abatido. E esse olhar de Jesus, quando ele viu, quando ele chamou, quando ele valorizou, quando ele contemplou a mulher, ele sabia disso. Se nós perdermos esse senso de valor, nós vamos ficar debilitadas. E Cristo hoje está dizendo para você, minha filha, você tem valor para mim. Eu quero te usar, eu te comprei, eu te remi e eu te enviei. E não pense você que foi você que me escolheu. Ah, coitadinha de mim, que seria de mim? Mas eu me joguei aos pés de Jesus, Ele te escolheu. E te nomeou. Para que você fosse e desse fruto. Aleluia. Mas o Espírito Santo está testificando no teu coração. Minha filha, eu estou contigo. Eu te aceito. Eu te compreendo. Eu te fiz. Irmãs, é muito importante. Quando você se sentir para baixo, não varra para debaixo do tapete. Não faz de conta que não está acontecendo. Isso é muito ruim. É muito negativo para você. Venha para a presença de Deus, caia de joelhos, Senhor, meu coração está sangrando. Eu estou ansiosa. Me ensina a lançar sobre ti as minhas ansiedades. Porque tu tens cuidado de mim. Atentem, irmãs. Isso aqui é um hospital. Daí Jesus manda um doente, a gente, ai meu Deus. Vamos abraçar, vamos receber, vamos ter misericórdia. Porque o que Deus fez com ela, tirou ela da bandidagem, tirou ela da cadeia, era para ela estar presa ainda pelo que ela fez, porque o que ela fez era sério. Mas Deus libertou ela, libertou fisicamente, libertou espiritualmente, libertou emocionalmente, e é isso que Ele quer fazer. Liberdade, cura, restauração. E é um processo contínuo. É um processo contínuo. Então não tenha medo, não tenha vergonha. Irmã, você passou com peneira. Ora, Deus não está vendo que você está triste. Deus não está vendo que você está deprimido. Você tem que fazer de forte para Deus. Faça-me o favor. Venha para a presença do teu Deus e diga para Ele, meu Deus, me ajuda. Senhor, eu fui molestada e isso ainda dói no meu coração, cura. Diga para Ele, Ele vai te curar. Senhor, eu não consegui perdoar. Eu tenho que admitir, está lá dentro ainda. A dor está lá. Você precisa perdoar para ser curado emocionalmente. E hoje, o Senhor vai te ajudar a liberar perdão. Mas para de tapar o sol com a peneira. Para de fazer de conta que não existe, minha irmã. Encara. Confessa. E alcança a misericórdia do Senhor.
Mulher, para você ser usada efetivamente por Deus, Ele quer te curar. O maior testemunho do poder dele é a cura dele na sua própria vida. Então abra a porta do teu coração para Ele. Não é só do teu espírito não, mas da tua alma também. E diga: Senhor, vem aqui fazer uma faxina, vem aqui fazer uma limpeza, vem aqui curar. Vem com o teu bálsamo, o bálsamo de Gileade. Esse bálsamo está disponível esta manhã para restaurar, para curar, para restaurar o valor que você tem na presença dEle. Amada, quando você entende esse valor e você toma posse disso, ninguém te bota para baixo. Ninguém te bota para baixo. Ninguém te bota para baixo. Porque Ele colocou os teus pés sobre a rocha. Mas eu quero que você reflita comigo um pouquinho rapidamente sobre a vida de uma grande mulher de Deus. Ela é a mulher de Deus. O nome dessa mulher era Sarai, que a gente conhece ela por Sara. Sarai significa aquela que briga, aquela que grita. E Sara, que é o que Deus transformou ela, mudou o nome dela, falou: olha, hoje em diante, você não vai ser mais mulher que briga não. De hoje em diante o seu nome será Princesa Sara. 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 Sara, irmãs, recebeu uma promessa. Deus falou: olha, sai da tua parentela. Ela tinha 65 anos. Eu acho, deixa eu confirmar aqui. É isso aí. Ela tinha 65 anos. E Abrão, não era Abraão ainda. Sarai tinha 65. E Abrão, o marido dela, tinha 75 anos. A diferença de idade entre elas era eles, melhor dizendo, era de 10 anos. E Sarai tinha sobre ela duas características muito claras e específicas, que são citadas continuamente no início do texto bíblico que fala dela, que é entre Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 25. Na verdade, um capítulo da Bíblia inteirinho é dedicado à morte dela, que é Gênesis 23. As duas marcas. Sara era linda. A Bíblia diz que ela era formosa, a ponto de Abraão correr risco onde ele ia. Às vezes, e ele era meio-irmão de Sara, mas ele mentia. Ele era meio-irmão. Naquela época, meio-irmãos casavam, né? Hoje não existe mais isso, mas naquela época ainda existia. E eles diziam: olha, ela é minha irmã, porque eles tinham medo de que eles matassem, descobrindo que era irmão. Se fosse marido, vamos acabar com ela, que a gente quer ela como esposa, mata o marido. Mas irmão não, né? Eles ainda toleravam, porque ela era bela, onde ela ia, ela era cobiçada. Mas ao mesmo tempo que ela tinha essa beleza exterior tão grande, que ela era linda, bela, bela mesmo, ela era estéril. E naquela época, irmã, se hoje a esterilidade traz tristeza, hoje pelo menos eu creio que não traga tanto estigma, mas naquele tempo ser estéril era um estigma, era uma coisa muito negativa. Ela não poderia gerar filhos. Mesmo assim, não há relato de que Abraão tivesse outras esposas, não. Ele veio ter outras esposas depois. Ele tinha apenas Sara, o Sarai. Agora pensa, irmãs, numa mulher que tinha problemas de autoestima. Porque a sociedade em que ela vivia não dava para ela valor nenhum. Isso aí, coitada, não pode nem gerar. Porque era para isso que mulher existia. E quando ela foi chamada por Deus para deixar sua parentela, porque Deus tinha uma promessa, e Ele multiplicaria a semente de Sarai e de Abraão como a areia das praias. Eles saíram com essa promessa, que Deus lhes daria uma terra. Quanto tempo que eles esperaram para que essa promessa se cumprisse? Sabe quanto? Vocês estão lembradas? 25 anos. Já pensou Deus te dar uma promessa? E pensa só, irmãs, do momento que ela recebeu a promessa, ela não recebeu uma promessa nova. Quando ela
ela recebeu a promessa, ela já tinha 65. Que alegria, ai meu Deus, eu vou engravidar, eu vou ter um filho. Tem que ser logo, porque as coisas já estão assim, né? Com 65 anos já está perigando o negócio. Passa um ano, passaram 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ela já era velha, idosa. E um dia, Deus resolveu, falou assim, está na hora de eu visitar esse povo. O dia que ele visitou, todo mundo lembra muito bem que Deus... Vamos comigo? Vamos seguir comigo? Vai ser bom para vocês. Vamos lá. Capítulo 17. Nesse capítulo, Deus faz uma aliança. A aliança da circuncisão com Abraão. E ele visita Abraão e ele muda o nome de Abrão para Abraão. Renovando a aliança dele, dizendo, Abraão, você vai ter que esperar mais um pouco, mas você pode segurar firme, porque a minha palavra, a minha promessa eu vou cumprir. Irmãs, esse eu creio é um dos maiores desafios da oração, é a perseverança. É você orar diante de tudo testificar contra, tudo diz que não vai acontecer, o tempo passa, e a gente começa a pensar, meu Deus, será que foi Deus que falou mesmo? Ou será que aquilo veio da minha cabeça? Que é isso? Que história é essa? Eu nunca sonhei viver isso. Eu não sonhei que isso ia acontecer comigo. Deus não falou e olha aqui. E a gente começa ali a se entregar, a ficar desanimado, a ficar triste até. Achando que Deus esqueceu da gente. Deus não esquece. Ele não é filho do homem para que minta. Não. E quando Deus chamou Abrão e mudou o nome dele, era necessário também que ele mudasse o nome de Sarai. É interessante, irmãos, novamente a gente vê Deus trabalhando com um homem e uma mulher, um esposo e uma esposa. Eles são os pais da fé. Um homem e uma mulher. E ele diz assim, disse também Deus a Abrão, a Sarai tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, abençoarei, e ela se tornará nações. Irmãos, quem se tornou nações, desculpa, leva mal. Interessante que foi a semente de Abraão, mas quem foi que gerou nações? Quem é que gera nações? Somos nós, é a mulher. Deus precisava dela. De ti gerarei nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão. Olha o que está escrito nesse verso 17. Abre aí para mim, vocês têm que ler isso. Porque todo mundo fala que Sara riu. Quando um ano depois, o anjo do Senhor veio e falou, olha, eu vou visitar, tua mulher vai engravidar. O que Sara fez? Ela estava incrédula, para ela, isso não vai acontecer mais não. Ela riu, eu engravidar, eu estou vendo que estou velha, já cessaram os costumes para mim, é impossível. Não vou engravidar não. Mas aqui no verso 17, do capítulo 17, está escrito assim, então Abraão prostrou o rosto em terra e orou. Não é o que está escrito. Abraão prostrou o rosto em terra e riu. Abraão também riu, ele não acreditou. Eu não tinha visto isso, irmã. Nem eu. Quando eu vi isso hoje, eu risquei. Meu Deus, Abraão riu também. Um homem de Deus. Deus falando com ele, estava na presença de Deus e ele riu. Por quê? Porque não era possível. Era demais, mas sabe, é impossível. Amadas irmãs, persevere em oração. Não desista. Hoje nós temos o Espírito Santo, o intercessor conosco, o consolador conosco. Ele nos assiste, diz Romanos 8, 26, na nossa fraqueza. Quando nós não sabemos como orar, Ele intercede por nós, com gemidos, com clamores inexprimíveis. Você tem o Espírito Santo, você não está só.
para te consolar, para te fortalecer. Chame por Ele, mas fala: Senhor, não deixa eu desistir, não deixa eu me entregar, não deixa eu esmorecer. Me fortalece, Senhor, cura a minha alma, cura o meu espírito, me dá fé, me dá ânimo, de modo que eu não esmoreça, de modo que eu não desista. Jesus falou para os discípulos: voltem para Jerusalém e não saiam de lá. E a Bíblia diz que eles perseveraram unânimes em oração com as mulheres. Irmãs, um dos segredos de nós termos uma vida efetiva é nós aprendemos a ser perseverantes na oração. E esse é o nosso clamor quando nós dizemos para Deus que nós queremos ser mulheres cheias do poder de Deus, perseverando em oração. Não é perseveraram, é perseverando. É um tempo verbal que fala de ação continuada. E é isso que nós precisamos. Quem sabe está fácil orar. Tem coisas que a gente ora e Deus imediatamente responde. Impressionante. Chega a gente fica: opa! Ah, nossa, Deus respondeu. Ué, você não orou? Mas tem situações que às vezes a gente ora e ora e ora e ora e nada. Ou anda um pouquinho, daí para. É um processo. Daí mais um pouquinho e começa a dar um desânimo. Quem sabe hoje é o dia de algumas de nós mudar de nome nesse lugar. Senhor, não quero mais ser Sarai, não. Não quero ser mais aquela que briga, aquela que reclama. Senhor, eu quero ser uma princesa. Muda o meu nome, me faz uma mulher perseverante. É hoje, já já a gente vai ter um tempo, vou já parar, tá? Tenho 4 minutos para encerrar, para a gente terminar. E nós vamos orar, vamos fazer um clamor. Mas se você quiser, você pode vir aqui, me invadir essa frente. Eu amo oração no altar. Pode orar aqui em cima, aqui no meio, aqui embaixo. Não vou botar a cara no chão. E não vou dizer: Senhor, cura minha alma. Senhor, me faz uma mulher perseverante. Muda o meu nome se for necessário. Muda, Senhor, muda. Eu quero ser mãe de nações. Eu quero ganhar muitas almas para o teu reino. Mas eu estou uma mulher infrutífera. Tu me chamaste para dar fruto, eu não estou dando fruto. Irmã, se nós não estamos dando fruto, alguma coisa não está bem. A ovelha saudável dá cria. Se nós não estamos dando cria, se nós não estamos gerando filhos espirituais, se nós não estamos gerando essas coisas da nossa vida, nós estamos doentes, estamos precisando de cura. Porque a ovelha saudável dá cria. E Ele nos enviou para dar fruto, para dar cria. Senhor, nem que precise ser mudado o meu nome, Pai, eu quero. Eu preciso, mas eu quero ser frutífera. Sara almejava tanto e Deus fez isso. Por último, irmãos, a ordem de Jesus foi que eles retornassem para Jerusalém, esperassem lá, perseverando. Mas há um último qualificador, um último predicado, que nós nunca podemos perder de vista. E Deus tem usado muito o pastor Samuel ultimamente para falar a respeito disso. Deus está despertando a igreja dele. Este é um ano de avivamento missionário. Se nós queremos ter avivamento, irmãos, se nós queremos dizer que todos nós estamos unidos, nós temos que ser unânimes. Existem coisas, obviamente, sobre as quais nós nunca vamos pensar igual, e Deus não exige isso, mas Ele exige sim, que haja elementos que nós tenhamos em comum, que a gente esteja disposto a abrir mão da nossa cabeça, do nosso jeito, da nossa criação, em favor do reino. Não são coisas de questão moral, não é isso, mas em questão de obediência. E quando falta unidade, escuta só, Deus quer, Ele quer abençoar, Ele quer liberar cura, Ele quer liberar prosperidade financeira para que pessoas tenham uma vida mais confortável e não vivam no sufoco. Ele quer liberar salvação, libertação, todas as bênçãos que Ele quer liberar.
Mas a Bíblia fala que Ele realmente ordena a bênção e vida, onde a unidade, onde a união, onde a dissensão é abandonada, o desentendimento é rejeitado, e nós escolhemos, irmãs, é uma escolha. Não acontece assim, não. Porque o inimigo vai lutar até o final contra, porque ele sabe que o dia que a gente se unir, meu irmão, ele está frito. Diga, o dia que a gente se unir, Satanás está frito. Irmã, você ouviu o que você acabou de dizer, irmã? Você está lutando com tanto problema. Minha irmã, olha para a tua vida. Olha para a tua vida. Olha para a tua vida, para os teus atos, para as tuas palavras. Elas são palavras de unanimidade, de união? Ou são de dissensão, de crítica, de desentendimento, de desaprovação o tempo todo? Irmãs, eu falo isso primeiramente para mim. Senhor, tem misericórdia. Deus quer ordenar a bênção sobre esta igreja, mas nós temos que ser uma igreja unida. Impresso no nosso folder, vai vir uma frase que está escrita assim: todas nós da missão com mulheres somos semeadoras das boas novas. Ai meu Deus, lá vem eles de novo com essa história de boas novas. É isso mesmo, irmã, porque Deus escolheu essa igreja para isso também. É isso mesmo, desculpa, mas é isso mesmo. E não é a quantia, não é o dinheiro. Pode ser 50, pode ser 100, pode ser 3, pode ser 5. O importante é que todas nós façamos parte. Unidade, unanimidade, concordância. Esse é um exemplo, irmãs. Mas tem N exemplos na nossa vida. E eu sei que o Espírito Santo, nesse momento, está falando com cada uma de nós. Onde é que nós estamos tendo dificuldade de nos submeter? Sara deu um exemplo maravilhoso. De repente não é tanto no nosso âmbito, que hoje é o âmbito mais espiritual que a gente está abordando aqui. Mas fala de uma mulher submissa. Ela tinha todos os defeitos dela. E uma das coisas que Sara, na questão da perseverança, porque eu tenho que encerrar, falei que ia encerrar. Ela ainda foi querer ajudar Deus. E trouxe Agar. Meu Deus, que dilema. Foi assim a derrocada. Mas Deus teve misericórdia dela. E lhe deu Isaac. Quem sabe na nossa caminhada, irmãs, nós temos dado burradas. A gente tem dado fora. A gente tomou a frente de Deus. A gente agiu. Não precisamos ser apenas mulheres de ação, precisamos ser mulheres de ação efetiva. E às vezes a gente vê que Deus não faz, então a gente vai dar uma mãozinha para Deus. E a gente já causou graves problemas. Então quem sabe em algumas coisas do seu comportamento como esposo, como mãe, você já errou. Sara errou. Mas Deus mesmo assim a colocou na galeria das heroínas da fé. E hoje Ele fala: minha filha, eu quero você como uma das minhas heroínas. Coloque isso na minha mão que eu vou consertar para você. Mas sabe, irmãs, para nós andarmos em vitória, nós temos que encontrar o caminho de volta. Deus perdoa, perdoa, Deus levanta, levanta, mas Ele levanta para te trazer de volta para o centro da vontade dEle. Uma mulher curada, uma mulher restaurada, uma mulher que persevera e uma mulher que entende o que é unidade. Ela era unida com o marido dela. O primeiro lugar de unidade, mas não adianta, é em casa. Posso falar que é vontade de unidade na igreja, amém. Mas se não há essa unidade, essa submissão em casa, não vai funcionar na igreja. Porque o princípio divino está sendo quebrado. Unidade. E não é unidade com o homem perfeito, não. Unidade com o teu marido, que não é homem perfeito, nem você perfeito, nem ele. Unidade com os filhos. É um tesouro. Unidade na casa de Deus. Que bênção, não é verdade? Sobretudo a comunhão. Receber de Deus
a força, a graça, a cura no nosso coração, na nossa vida, para da mesma forma que mulheres, naquele tempo, por ele, um tempo tão difícil, foram valorizadas e corresponderam ao chamado, que hoje nós também sintamos, recebamos na nossa vida essa valorização que Deus nos dá, nos chamando, nos dando a oportunidade de trabalhar para ele e que possamos corresponder a esse chamado, sendo encontradas fiéis, mesmo com limitações que temos, mesmo com tantas dificuldades, trazendo a ele o pouquinho que a gente tem, sabendo que ele multiplicará, como foi na multiplicação dos pães e dos peixes. Um abraço carinhoso a todos vocês ligados com a gente. O encontro já fica marcado no próximo programa Voz Mulher, quando nós vamos prosseguir com essa série do Congresso Nacional de Mulheres. A paz do Senhor e até lá.